Olá, bem-vindos a esta aula. Aqui nós iremos tentar mostrar alguns exemplos interessantes e importantes onde se fazem presente as taxas de variação. Nós vamos começar com um problema de modelagem de crescimento de peixes, um problema do livro do James Stewart, do qual eu tirei mais uns dois para mostrar para vocês. Vamos ao primeiro problema. Em uma fazenda de piscicultura, uma população de peixes é colocada dentro de um pequeno lago e removida regularmente. Um modelo para a taxa de variação da população é dado por essa equação. Nessa equação, esse R0 é a taxa de nascimento dos peixes, PC é a população máxima que o pequeno lago pode manter, ou seja, sua capacidade de suporte, e beta é a porcentagem da população que é recolhida. Eu fiz questão de não mostrar no momento aquilo que está sendo pedido para aproveitar para dar um conselho aqui. Quando nós nos deparamos com um problema de matemática, e principalmente de matemática relacionada com física, uma das boas posturas que nós podemos ter é a seguinte: adotar como primeira atitude assimilar todos os dados possíveis fornecidos no enunciado do problema e tentar, antes de verificar o que está sendo pedido, obter o maior número possível de conclusões em cima desses dados fornecidos. Vamos observar que P aqui é a população, ou seja, a quantidade de indivíduos. dPdt é a taxa de variação dessa população, evidentemente. É a taxa com que ela cresce ou decresce, e essa taxa pode eventualmente ser variável. E uma primeira observação que nós poderíamos fazer seria a seguinte: se essa taxa de variação dPdt fosse nula, isso evidentemente significaria que a P não estaria variando, ou seja, que a quantidade de indivíduos da população permaneceria constante, o que, em outras palavras, indicaria uma estabilidade da população. Nada mais natural, portanto, do que investigarmos sob que condições isso aconteceria. Muito bem, está aqui a equação. Observem que a função P de t não está explícita aí. Ela está implícita. Nós não mexeremos aqui com derivação implícita, mesmo porque a expressão para a derivação de P já está aqui. É possível acharmos essa função P de t, mas isso é um problema para equações diferenciais e não é o nosso alvo no momento. No entanto, nós conseguimos descobrir muitas coisas sobre esta função P apenas através dessa equação. Voltando ao assunto, vamos investigar sob que condições aconteceria a estabilidade populacional. Muito bem, a estabilidade populacional, ou seja, dPdt igual a zero, acontecerá, evidentemente, se e somente se esta expressão aqui da direita for nula. Então, isso acontecerá quando, supondo que isso ocorresse para um valor populacional diferente de zero, o que é perfeitamente plausível de supormos, nós poderemos obter, então, R0 que multiplica 1 menos P sobre PC igual a beta, ou seja, 1 menos P sobre PC igual a beta sobre R0. Isso irá nos levar aqui 1 menos beta sobre R0 igual a P sobre PC, ou seja, que para esse instante específico de tempo, a população se estabilizaria com esta quantidade de indivíduos. Eu vou chamar de T barra esse instante. Vamos observar aqui que beta deve ser menor ou igual a R0, pois caso contrário, este quociente seria maior do que 1 e o membro esquerdo da igualdade daria negativo,
o que não tem sentido físico aqui. Não existiria uma quantidade negativa de indivíduos numa população. Em outras palavras, o maior valor possível que o beta poderia assumir para que a equação original continuasse a fazer sentido, ou para que, pelo menos, se pudesse cogitar em um nível de estabilidade, seria R0, esse maior valor. Nesse caso específico, quando o beta assumisse o valor R0, o membro esquerdo iria se anular, nós teríamos 1 menos 1 aqui, dentro dos parênteses. E, portanto, a população se estabilizaria no zero. Muito bem, vamos voltar ao enunciado do problema. Na letra A, o que se pede é algo que nós já fizemos. Qual o valor de dp/dt que corresponde à população estável? População estável significa ausência de crescimento ou decrescimento, derivada nula, portanto. O valor de dp/dt correspondente à população estável, portanto, é 0. No item B, se o pequeno lago pode manter 10.000 peixes, ou seja, se essa constante PC for 10.000, a taxa de nascimento é 5%, R0 5%, e a taxa de colheita, o beta, 4%, encontre o nível estável da população. Muito bem, vamos fazer essa letra B com esses dados. Felizmente já temos uma expressão para o nível estável da população. Essa era a expressão para o nível estável. E agora vamos inserir os dados. A capacidade de suporte era de 10.000 indivíduos. A taxa de nascimento era de 5%. E a taxa de colheita era de 4%. Vamos tentar encontrar, de posse disso, o nível em que a população iria se estabilizar. Muito bem, substituindo, nós teríamos aqui PC, que 10.000, 1 menos 4% sobre 5%. Isso nos daria 10.000 vezes 1/5, ou seja, 2.000 indivíduos. Então, para uma taxa de nascimento de 5% e uma taxa de colheita de 4%, a população se estabilizaria em 2.000 indivíduos. No item C, pergunta-se, em se mantendo os dados PC e R0 anteriores, o que aconteceria se esse beta, essa taxa beta, fosse aumentada para 5%. Muito bem, em beta igual a 5%, nós teríamos um valor de beta igual ao valor de R0. E, portanto, beta igual a R0, como nós sabemos e fizemos anteriormente, acarretaria em 0 no membro esquerdo da igualdade. Então, beta, assumindo 5%, o mesmo valor que a taxa de nascimento, acarretaria em um nível estável 0. Acarretaria na erradicação da população. O próximo problema envolve relatividade restrita. A força F agindo num corpo com massa m e velocidade v é a taxa de variação do momento, o momento linear. Em Física 1 é muito bem conhecido o momento linear, massa vezes velocidade. Taxa de variação, dv/dt, dessa quantidade mv, que é o momento. Se m for uma constante, a derivada de uma constante por uma função é a constante pela derivada da função, ou seja, m vezes a derivada com respeito a t de v, que é a aceleração, massa vezes aceleração. Mas na teoria da relatividade, a massa de uma partícula varia com a velocidade da seguinte forma.
m igual a m0 sobre raiz de 1 menos v2 sobre c2, onde a m0 é a massa de repouso da partícula e c é a velocidade da luz. Aqui já está sendo exibido o que nós gostaríamos de mostrar, mas vamos aqui fingir que nós não sabemos o que está sendo pedido e vamos buscar a força. Vamos buscar uma expressão para a força. Como? Derivando massa vezes velocidade. Só que agora usando essa expressão para a massa, que surpreendentemente é variável. Vamos expor de maneira um pouco mais detalhada esta situação. Nós devemos nos embasar no fato de que a força é obtida pela taxa de variação do momento linear. E que, por incrível que pareça, a massa é variável. Vai depender aqui da velocidade. m0, lembrem-se, é a massa de repouso. Na verdade, m0 é constante, c é a constante, que é a velocidade da luz, e a única coisa que varia aqui é esse vzinho aqui. Vamos fazer algumas observações. Eu reescrevi a expressão da massa nesta outra forma, separando essas coisas, porque isso aqui tem um símbolo específico e tem um nome. Isso é chamado de fator de Lorentz e tem uma importância histórica muito grande. Não é, no entanto, o momento de nos aprofundarmos nisso. Mas é instrutivo, no entanto, que vejamos agora o seguinte. Evidentemente, esse denominador não pode ser nulo. Na verdade, o que está dentro dessa raiz aqui terá de ser, evidentemente, positivo. Ou seja, e daqui nós obtemos que V2 sobre C2 é menor do que 1, ou seja, que V2 é menor do que C2. Tomando as duas velocidades como positivas, a velocidade de qualquer objeto deverá então ser menor do que a constante velocidade da luz. E mais, quando essa velocidade tende à velocidade da luz, e isso nós já fizemos, foi um problema de prova, nós concluímos que essa massa tenderia a infinito. O que equivalentemente significaria dizer que seria necessária uma energia infinita para mover esse corpo. Caso a massa, ao contrário dessa expressão, fosse constante, como é o caso da nossa física clássica, essa derivação aqui nos daria que fosse igual a massa vezes dv/dt, ou seja, fosse igual a massa vezes a aceleração. No entanto, a massa aqui não é constante, depende da velocidade, que por sua vez depende do tempo. Uma vez que a massa e a velocidade não são constantes, essa derivação se torna uma derivação de um produto de funções. Mas isso nós sabemos fazer. Derivada da primeira pela segunda, mais a primeira pela derivada da segunda. Para todos os efeitos, vamos nos lembrar que dv/dt é tão somente a aceleração. Isso nós vamos usar depois. Vamos precisar saber quem é a derivada da massa com respeito ao tempo. Então vamos derivar esta expressão aqui. Vamos lembrar que m0 é constante, a massa de repouso. A derivada de uma constante por uma função é a constante pela derivada da função. Então vamos saber quem é dm/dt. Como nós vimos, é m0 vezes a derivada com respeito ao tempo de 1 sobre raiz de 1 menos v2 sobre c2. Aqui talvez seja melhor usarmos regras de exponenciação
antes de derivarmos. Reparem que 1 sobre a raiz de 1 menos V2 sobre C2 é a mesma coisa que 1 menos V2 sobre C2 elevado a menos 1 meio. Vamos derivar isso daí. Essa derivada vai ficar. Lembrando que isso aqui é uma função e, portanto, que nós vamos usar a regra da cadeia. Isso aqui vai ficar menos 1 meio vezes a função elevado a menos 1 meio menos 1, que é menos 3 meios, vezes a derivada da função interna. A derivada da função interna aqui fica fácil. A derivada de uma constante é zero. A derivada de menos 1 sobre C2, que é constante, vezes V2, é menos 1 sobre C2, que é constante, vezes a derivada da função, que é 2V vezes dv dt. Vamos lembrar que V por si só é uma função da variável tempo. Vamos lembrar que nós temos menos e menos aqui, nós temos, portanto, mais. Esse 2 aqui e esse 2 aqui se cancelam mutuamente e, portanto, isso aqui irá nos fornecer essa expressão. Para ajudar a facilitar as contas, eu vou voltar para a forma radical. E observem que nós podemos escrever dessa forma. Essa é, portanto, a derivada da massa com respeito ao tempo. Muito bem, o que nós temos em suma é essa expressão que nós acabamos de achar para a derivada da massa e essa expressão geral, que é a que nos permite encontrar de fato a força. Vamos, antes de mais nada, substituir logo o dv dt por A. E agora vamos substituir nesta equação da força a expressão encontrada para dm dt. Vejam que é isso que nós acabaremos tendo. Por outro lado, nós temos também de substituir a expressão da massa, que, como sabemos, era isso aqui. E é isso que estaremos obtendo. Uma vez que m0a está constante nas duas parcelas, ele pode ser posto em evidência, quando então nós obteremos isso aqui. Agora vamos operar essa soma aí, tirando o MMC. Então aqui em cima vai ficar V2 mais C2 vezes o cubo dessa raiz dividido por essa raiz, dá C2 vezes o quadrado dessa raiz. Ou seja, C2 vezes 1 menos V2 sobre C2. Então o numerador aqui irá nos fornecer tão somente V2 mais C2 menos V2. O que é isso, né? E, portanto, essa expressão que pode ser escrita assim. Essa, portanto, é a expressão da força. Que é precisamente o que se queria mostrar. Notem que a dificuldade dessa questão não chegou a ser nem a própria taxa de variação, mas sim apenas o manejo com as potências.
Na próxima questão, nós nos deparamos com uma equação que comumente é vista pela primeira vez nos cursos de física do segundo ano do ensino médio. A lei dos gases: para um gás ideal, a temperatura absoluta T em Kelvin, pressão P em atmosferas e volume V em litros, é PV igual a nRT, em que N é o número de mols de gás e R, que é 0,0821, é a constante desse gás. Suponha que em um certo instante P é 8 atmosferas e está crescendo a uma taxa de 0,10 atmosferas por minuto. E nesse mesmo instante, o volume é de 10 litros e está decrescendo a uma taxa de 0,15 litros por minuto. Encontre a taxa de variação de T, ou seja, da temperatura em relação ao tempo naquele instante, se N igual a 10 mols. Muito bem, nós temos, portanto, que N é constante, o R é constante, então o P está variando aqui, e o V também, e nós queremos a variação do T. Notem que a variação do P, ou seja, dP dt, essa taxa de variação, é positiva, porque ele está crescendo a uma taxa de 0,10 atmosferas por minuto. E dV dt, a taxa de variação do volume, é negativa, porque o volume está decrescendo a uma taxa de 0,15 litros por minuto. Vamos explicitar os dados. A equação fundamental na qual nós devemos nos basear é esta: PV igual a nRT. O N é constante, que é 10. O R, a constante do gás, é 0,0821. A taxa de variação da pressão é 0,1, não vou usar unidades aqui no momento. E a taxa de variação do volume é menos 0,15. Lembrem-se, o volume está diminuindo. Expressando o que está sendo pedido, nós queremos dt, ou seja, a taxa de variação da temperatura, no momento em que o P é 8 e que o V é 10. Era isso o que o enunciado dizia. Muito bem, nós temos aí como constantes o N e o R. E para resolver essa questão, basta que derivemos essa equação com respeito à variável tempo. Isso aqui é um produto de funções. Então, derivando no membro esquerdo, é a derivada da primeira pela segunda, mais a primeira pela derivada da segunda. A derivada no membro esquerdo deverá, evidentemente, ser igual à derivada no membro direito, uma vez que são funções iguais. N e R são constantes, portanto, NR é uma constante. A derivada de uma constante por uma função é a constante pela derivada da função. E aqui aparece aquele cujo valor nós desejamos conhecer. Está, portanto, na hora de substituirmos os valores. dP dt é 0,1. O V é 10. O P é 8. dV dt é menos 0,15. O N é 10. O R 0,0821. Aqui a equação já foi ajustada, inclusive, para o momento em que o P é 8 e o V é 10, né? Isso aqui vai ficar 1 menos 8 vezes 0,15 dá 1,2. 10 vezes 0,0821
dá 0,821. Então, a taxa de variação da temperatura ficará menos 0,2 sobre 0,821. E na calculadora nós vamos encontrar que essa taxa de variação será aproximadamente de menos 0,2436. E aí devemos usar as unidades. Temperatura está em Kelvin e o tempo estava em minutos no enunciado. Então, Kelvin por minuto. Então, naquele instante em que a pressão era 8 atmosferas e o volume era de 10 litros, a temperatura estava decrescendo a uma taxa de 0,2436 Kelvin por minuto.